Hoje vamos olhar para as recentes movimentações que eu fiz no portfólio, vamos ainda olhar para os resultados recentes das empresas no meu portfólio que ainda não tinham saído até o último vídeo e depois, para terminar, vamos olhar para os recentes resultados da inflação americana. Portanto, vamos lá. Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Investimento Estratégico e como já é hábito por aqui, vamos começar por atualizar o portfólio. E desde o último episódio eu fui às compras e adicionei mais dinheiro. Ora, comprei mais um pouco de Crocs e mais um pouco de Revolve, que eram as minhas duas posições mais pequenas e fazem parte das growth stocks do meu portfólio, que, espero eu, impulsionem os ganhos do mesmo no futuro, quando estiverem menos nuvens sobre o mercado. Depois destas compras todas e de realizar o depósito mensal na corretora, ficámos com 10,6% de capital disponível e ter pelo menos 10% de capital disponível é uma forma de proteger o meu portfólio de qualquer queda no mercado a curto prazo que possa vir a acontecer, pois assim posso reforçar as melhores posições. Agora, olhando para o retorno mensal, para quem ainda não viu no último vídeo, temos o portfólio a ter o SP500 por 2,6%, com o portfólio a crescer 4%, enquanto o SP500 apenas cresceu 1,4% para o mês de abril. Em termos de retorno total desde o início do portfólio, temos o portfólio finalmente a ficar positivo para o mês de abril, a superar o SP500 que está 1,8% abaixo da linha de água. Estes resultados são atualizados uma vez por mês no último dia útil de cada mês e se tivesse atualizado à data que faço este vídeo, neste momento estaria abaixo da linha de água outra vez, pois a minha conta da Dagir já voltou a ficar negativa novamente com a queda da IMPS depois dos resultados que eu já vou falar mais à frente no vídeo. Agora, entrando nos resultados trimestrais, dentro das empresas no meu portfólio até à data, temos o portfólio a bater 80% das expectativas dos analistas em relação à receita e 60% a bater em relação aos EPS, ou seja, aos ganhos por ação. No que toca ao SP500 até à data, que já reportou 419 empresas das 500, dessas 419 empresas, 74% conseguiram bater as expectativas da receita e 77% conseguiram bater as expectativas dos analistas em termos de EPS. Dito isto, vamos agora visualizar os resultados das empresas que falta falar no meu portfólio, à exceção da Ulta, que só reporta no dia 25 de maio. E começando pela Vici, uma rede de experiências concentrada neste momento em casinos, temos uma empresa a bater a receita por 31 milhões de dólares com um crescimento de 110% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No que toca aos FFO por ação, ou seja, aos fundos de operação a dividir pelo número de ações, este número veio abaixo do esperado pelos analistas, a falhar por 0,08 dólares. E pode até ter falhado na métrica dos FFO por ação, mas a que realmente importa, a métrica que realmente importa para testar o desempenho desta REIT é o AFFO, que é basicamente os fundos de operação ajustados. E podemos até comparar esta métrica com as despesas de juros que esta empresa tem, já que acarta uma grande porcentagem dos ganhos. E neste caso conseguimos ver que os fundos de operação ajustados estão a crescer a uma maior velocidade que as despesas com os juros, assim como os ativos estão a crescer bem mais rápido que os passivos. Isto basicamente é do mais importante numa REIT, e desde que a Vici continua a adquirir dívida para financiar projetos com melhores retornos que a própria dívida, nós, investidores, ficamos contentes. E mesmo em termos de dívidas, estamos a descer em relação ao EBITDA, o que é excelente de se ver, visto que eles esticaram a corda para adquirir o Casino MGM e foram quase até aos 8 de dívida versus EBITDA. A empresa voltou a reforçar que quer estar entre os 5 e os 5,5 nesta métrica e podemos ver que estão a trabalhar nesse sentido, pois é o segundo trimestre abaixo da tendência, o que também é normal visto que estão no limite de dívida que podem contrair no futuro próximo e por isso não vejo a Vici a fazer grandes aquisições brevemente. Outra coisa que esta empresa deve fazer brevemente, ou seja, em 2024 ou 2025, é refinanciar a dívida, pois tem imensa dívida a terminar o prazo nessa altura. Praticamente 3 mil milhões de dólares. E se os juros continuarem altos até lá, é possível que a empresa tenha de refinanciar a juros mais altos, o que vai afetar os seus lucros líquidos no futuro. Portanto, vamos lá ver se os bancos centrais descem os juros até lá. Portanto, concluindo, a Vici é uma posição que eu tenciono ir reforçando sempre que há hipóteses de comprar a melhores preços e quando não há melhores posições para reforçar, porque o foco do portfólio é bater o SP500 e não ter uma grande porcentagem em retornos de dividendos. Eu sei que disse que quando comprei a Vici era para criar estabilidade no portfólio e criar fluxo de caixa e continua a ser esse mesmo o objetivo, mas com os juros altos que não beneficiam esta empresa e com grandes empresas em desconto, simplesmente existem melhores oportunidades no mercado para alocar o capital do que propriamente a Vici neste momento. Portanto, para mim é um hold. E agora vamos do casino para o restaurante, ou seja, vamos visitar o Texas Roadhouse.
E os resultados foram bastante bons, com a receita a bater as expectativas dos analistas e os EPS a falharem por 0,07 dólares. Mas, mesmo assim, no lado da receita teve um crescimento de 18,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, que foi superior à maior parte das empresas no mercado numa altura de indecisão macroeconómica. Bem, e analisando a demonstração de resultados, temos uma empresa que está a sofrer imenso com o aumento de preços de carne, algo que eu tenho vindo a alertar no canal já há algum tempo, e depois ainda temos um aumento de custos com os trabalhadores, o que é normal, pois os trabalhadores, para fazerem face à inflação crescente, pedem por melhores salários e as empresas, para os manterem, têm de melhorar as condições salariais. Pelo menos enquanto temos uma percentagem tão baixa de desemprego na América. Estes aumentos resultaram em 21% de mais despesas em bebidas e alimentação em relação ao trimestre do ano anterior, e quase mais 20% de custos a mais relacionados com os trabalhadores em relação ao mesmo período do ano anterior. Portanto, foi um grande aumento, parece horrível, mas calma, porque mesmo com este aumento nos custos da receita e nos custos da operação, tivemos um trimestre acima da média em termos de margens, um aumento de receita acima da média, um aumento de retorno de capital empregado, uma descida no custo de capital e o pagamento por completo da dívida restante, que era o equivalente a 50 milhões de dólares. A empresa poderia ter facilmente usado este capital para recomprar ações da empresa e fazer subir os ganhos por ação, ficando mais próximos da expectativa dos analistas, mas preferiram pagar a dívida por completo, já que estamos num momento de altos juros e a própria ação também está a entrar num território mais caro. Então, fizeram a melhor escolha, que foi pagar totalmente a dívida, reforçando a excelente equipa de gerência que esta empresa tem. E concluindo sobre a Texas Roadhouse, estão altamente focados. Estão a conseguir superar as dificuldades da carne, que está a preços históricos, e em termos de staff, os aumentos e gastos com os trabalhadores este trimestre devem permanecer minimamente estáveis até ao final do ano, o que deve melhorar as margens no futuro. E já que estamos a falar em melhorar as margens, também já subiram em 2,2% os preços do menu no início do segundo trimestre para ajudar a fazer face aos aumentos dos custos, e este aumento não deve ser o único até ao fim do ano, pois a empresa está focada em retornar aos valores de 18% de margem bruta. E, para ajudar a este objetivo, estão atualmente a implementar as cozinhas digitais, que ajudam na eficiência da cozinha, e ainda o Roadhouse Pay, que é um serviço de pagamento nas mesas, o que ajuda a rodar as mesas pelos clientes mais rápido. E o que é que eu tenciono fazer com esta empresa? Bom, neste momento, nada, pois já possui uma grande porcentagem do portfólio na mesma e neste momento encontra-se a preços em concordância com o valor intrínseco, segundo o meu fluxo de caixa livre descontado, portanto, nem sequer está assim tão apelativo neste momento reforçar a posição. E agora chegamos a uma das posições que eu reforcei recentemente, a Revolve. Em termos de resultados, falharam na receita por 10 milhões, decrescendo 1,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e bateram os EPS por 0,05 dólares. Agora, entrando na empresa, vou começar logo pelo que é negativo, que é basicamente apenas uma coisa. O custo de venda e distribuição continua a crescer e bastante. Esta empresa tem vindo a ser bastante afetada com o aumento do custo do petróleo e também com o aumento do custo de transporte marítimo por contentores, que felizmente agora já está a valores praticamente normais. O problema principal e que está a afetar o preço da ação é a constante queda das margens, e isto deve-se essencialmente a duas coisas neste trimestre. Número 1, temos o alto custo do petróleo, que afeta duplamente esta empresa, pois a empresa tem custos elevados quando envia os produtos para a casa do cliente, e se o cliente quiser devolver por não gostar, pode fazê-lo. E a Revolve encarrega-se dos custos de ir buscar o produto novamente e repô-lo no armazém. E com a recente incerteza no mercado, altas taxas de juro e abrandamento económico faz com que os clientes estejam mais resistentes à compra, o que faz subir ainda mais as devoluções, subindo assim o custo de venda e distribuição por parte da empresa. E o número 2, que contribui para a descida das margens, foi a recente liquidação do inventário excessivo que esta empresa tinha desde o Covid, que acabou por vender uma boa porcentagem do seu inventário em desconto, o que baixa os preços, ficando assim com menos margem. Este problema já está basicamente resolvido, agora que estão a valores praticamente positivos na diferença entre o crescimento das vendas anual com o crescimento de inventário anual. Ou seja, não vão necessitar de continuar a reduzir o inventário no futuro, agora que estão a valores mais saudáveis. Em relação ao problema número 1, o preço do petróleo infelizmente tem vindo a baixar, mas as devoluções vão continuar altas durante mais alguns trimestres até a economia melhorar. Até lá, a empresa continua a fazer investimentos na marca e na força da sua marca.
Agora, em termos de pontos positivos para a empresa, continua a crescer a receita, embora a uma velocidade mais reduzida, continua a melhorar a sua saúde financeira, portanto, tem cada vez mais dinheiro em caixa e continua com nenhuma dívida, o que é excelente numa altura de altos juros, continua a subir a quantidade de clientes ativos e, se olharmos para o fluxo de caixa livre descontado, estamos com mais de 70% de desconto no preço da ação. Concluindo, reforcei ligeiramente esta empresa, pois acredito que os problemas sejam a curto prazo e eu não sou o único. A própria empresa deu estimativas de crescimento de margem bruta já para o trimestre seguinte e para o ano todo de 2023. E agora vamos de uma posição muito pequena do meu portfólio para a maior delas todas, para a empresa que me deu os maiores retornos até hoje. E por isso mesmo é a minha posição número 1, a IMSS. Ora, nos resultados a IMSS bateu a receita por 11 milhões de dólares com um crescimento de 88% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e reportou os EPS em linha com as expectativas dos analistas. Agora, entrando na demonstração de resultados, temos logo vários recordes neste trimestre. Recorde em receita, um recorde em lucro bruto, um recorde na margem de lucro bruto que entrou pela primeira vez nos 80%, simplesmente incrível. Esta empresa não para de impressionar pela velocidade em que está a crescer. Mas temos de continuar racionais, portanto, vamos lá por partes. A contínua expansão do gross margin, ou seja, da margem bruta, deve-se essencialmente à expansão das farmácias afiliadas que a IMSS tem à volta de todos os Estados Unidos da América e esperam que o regime de levantamento de prescrições em farmácias afiliadas aumente de 60% para 80%, o que vai expandir a margem bruta ainda mais ao longo do tempo. E por falar em expandir margens, a equipa da IMSS espera expandir para mais áreas da saúde, ou seja, mais produtos ao longo do tempo, e no próximo trimestre já vão lançar uma nova área de queda de cabelo para mulheres, que é um dos melhores segmentos do lado masculino do negócio desta empresa. Depois temos ainda um recorde de subscrições multimês, ou seja, subscrições que duram mais do que o primeiro mês, e isto é se calhar das métricas mais importantes na minha opinião, porque demonstra que não só estão a conseguir mais clientes, mas estão a conseguir retê-los no ecossistema da IMSS durante mais tempo e têm expandido esta métrica a uma velocidade incrível, de 50% para 75% em 2 anos. Simplesmente incrível. Agora, já que falámos de métricas importantes, temos o número de encomendas por trimestre que continua numa ótima tendência crescente e já conta com mais de 2 milhões. Depois temos a média de cada encomenda e esta é outra métrica muito importante que demonstra a confiança que é gerada pela empresa ao cliente, para fazer o cliente gastar cada vez mais ao longo do tempo. E portanto já vamos com uma média de 90 dólares por encomenda. E para finalizar as métricas internas importantes, temos os subscritores que subiu para cima de 1,2 milhões e continua numa ótima tendência crescente também. Depois, em termos de saúde financeira, esta empresa também não vai a lado nenhum, pois mesmo não sendo totalmente lucrativa, apenas perde cerca de 10 a 15 milhões de dólares por trimestre e conta com quase 200 milhões em caixa, o que significa que este ritmo tem mais de 3 anos para mudar o panorama e honestamente a IMSS até já é lucrativa, mas ele escolhe investir imenso em publicidade para adquirir novos clientes. E porquê é que a empresa faz isto? A empresa consegue o retorno sobre o seu investimento em menos de um ano para cada novo cliente que adquire sobre o custo da publicidade. Mas o problema é que se lermos as letrinhas pequeninas, percebemos que dentro do custo não está nada relacionado com custos de distribuição, de embalamento, ou outros custos relacionados com a entrega e produção dos mesmos medicamentos. Portanto, na verdade, deve ser mais ou menos um ano e meio ou até 2 anos para pagar o investimento sobre cada cliente. Mas, mesmo eles estando a crescer mais rápido o custo da publicidade do que a própria receita, estão a fazê-lo de uma forma minimamente controlada e com cabeça. Eu tenho aqui este gráfico para me ajudar a perceber a diferença entre o crescimento anual de receita versus o crescimento do custo da publicidade anual. E podemos ver que não só é negativo, o que indica que cresce mais o custo da publicidade do que a própria receita, mas também podemos observar que está numa tendência negativa. A única boa notícia que podemos retirar daqui é que nos últimos trimestres tem estado mais estável e mais controlado e abaixo da tendência. Depois de tudo isto sobre o custo da publicidade, uma ótima pergunta de se estarem a fazer agora mesmo é como é que a empresa está a melhorar a margem operacional estando a gastar cada vez mais em publicidade. Simples. O custo da publicidade é o único custo a crescer versus a receita. Em algumas despesas até estão a melhorar, que é o caso do G&A. Portanto, concluindo, é uma gerência de empresa bastante competente que não tenta agarrar tudo em simultâneo, tudo o que é cota de mercado em simultâneo, e depois tenta de largar por não ter capacidade de aguentar esses mesmos investimentos. E ainda conseguem gerir os custos de forma a focarem-se naquilo que interessa. E portanto temos aqui uma empresa que teve mais um trimestre fenomenal, com resultados incríveis e com vários recordes. E o único ponto negativo destes resultados foi talvez o facto do CEO estar de licença paternal. Fora isso, mais um trimestre impecável. E qual foi a reação do mercado a estes resultados? Bem, caiu 10% no dia seguinte. Pois é,
Quando as empresas têm um alto short interest, temos de estar preparados para isso mesmo. E, portanto, o que é que eu vou fazer em relação a esta empresa e ao meu portfólio? Bem, absolutamente nada, pois já possuo uma grande porcentagem de IMOs no meu portfólio e por isso mesmo até tenho vendido, mesmo estando bem desvalorizado segundo o fluxo de caixa livre descontado, com mais de 50% abaixo do preço intrínseco. Por isso, neste momento vou apenas manter e tentar não vender, pois até agora a empresa não me dá razões para o fazer. E concluímos por agora os resultados do meu portfólio. Neste momento estou apenas à procura de reforçar a pool e a SP Global, assim que tiver mais capital do que os 10% de reserva neste momento. Passando agora para o relatório do momento, temos o CPI e o Core CPI mensal. Bom, começando pelo Core CPI, que é basicamente o mesmo que o relatório da inflação, mas sem contabilizar a inflação da alimentação e dos custos de energia. Então, este mês veio ligeiramente acima do que estava previsto, ou seja, 0,4 em vez de 0,3, mas em linha com o resultado do mês anterior. Portanto, nem muito mau, nem bom. Foi apenas um resultado satisfatório. No relatório do CPI, ou seja, no relatório da inflação com os custos da alimentação e energia, o resultado para abril foi de 4,9%, abaixo do estimado de 5% e abaixo do relatório de março também. Portanto, continuamos numa tendência de descida, o que é ótimo para finalmente a Fed parar de subir os juros e deixar de apertar a economia ainda mais. Saltando para dentro do relatório, podemos ver que um dos itens que está finalmente a dar tréguas à inflação é a energia, ou seja, combustível. E agora vocês estão a perguntar se o combustível está a descer, porque é que a Revolve não consegue controlar os custos de entrega e devoluções dos produtos? Porque os altos preços do combustível há uns meses atrás têm lentamente sido transferidos para os serviços de transporte, que está neste momento a 11% e é o setor mais alto deste segmento do relatório da inflação. Portanto, até estes valores normalizarem, a Revolve vai passar por dificuldades para controlar os custos. E pronto, continuamos à espera que a economia melhore e o que podemos fazer até lá é investirmos em empresas com pricing power, investir no nosso conhecimento para tomar melhores decisões todos os dias e continuar informados. Da minha parte, por agora é tudo. Obrigado por terem assistido e quando os resultados da ULTA saírem eu vou dar a minha opinião também. Até lá, devem sair outros vídeos no canal. Até já.